150, Jorginho. Pneumatofonia. Então já estamos no outro item, beleza. Então é assim, senhoras e senhores, estamos novamente aqui no nosso estudo do livro dos médiuns e estamos aqui com este fundo inspirador deste dia 27 de dezembro de 2023. Estou aqui com este fundo inspirador para todos nós, que somos os verdadeiros lutadores, gladiadores da doutrina espírita, em prol da doutrina espírita, senhoras e senhores. Estamos aí lutando contra esses leões da ignorância. Estamos aí lutando contra esses outros gladiadores do mal, esses gladiadores do Ramatiz, esses gladiadores do Lobsang Rampa. Mas nós temos Jorginho. Jorginho, no relance da luta, vemos Jorginho abraçando os gladiadores do Ramatiz e do Lobsang Rampa, senhoras e senhores. Esse gladiador não vai para frente de jeito nenhum. E fazer uma selfie com eles, esse que é o problema. Então vamos lá. Vamos lá, todo mundo se achado, né? Capítulo 12, iniciar o item 150, pneumatofonia. Jorginho foi amarrar o cardaço. Apareceu de novo. Não, eu fui evitar que aquele pretinho sem vergonha me arranhe minha perna. Ô, gatinho preto. E como é que tá o seu gatinho preto aí, Babu? Tá deitado ali no quintal, ali, só tá de boa, só. Ele é quieto, o meu é sossegado. Vamos lá, então, 150. Podendo os espíritos produzir ruídos e pancadas, podem também, muito bem, fazer com que se ouça gritos de qualquer natureza e sons vocais que emite a voz humana, ao nosso lado, ou no ar, ou no vazio do ar. E esse fenômeno, que designamos sob o nome de pneumatofonia. Pelo que sabemos da natureza dos espíritos, pode-se pensar que algum dentre eles, quando são de uma ordem inferior, iludem-se e acreditam falar como quando vivos. Ver Revista Espírita, fevereiro de 58, história do fantasma da senhorita Cairon. Dever-se-ia, entretanto, precaver-se tomar como vozes ocultas todos os sons que não possuem causa conhecida ou simples zumbidos, e principalmente crer que exista a menor vontade na crença vulgar de que o ouvido que zune adverte-nos de que alguém fala de nós em algum lugar. Esses zumbidos, cuja causa é puramente fisiológica, aliás, nenhum significado possui, enquanto que os sons pneumatofônicos exprimem pensamentos, e é só por isso que podemos reconhecer que eles se devem a uma causa inteligente e não acidental. Pode-se, em princípio, estabelecer que os efeitos notoriamente inteligentes são os únicos que podem comprovar a intervenção dos espíritos. Quanto aos outros, há pelo menos 100 chances contra uma de que sejam devidos a causa fortuitas. Então, esse som no ar aí é um pouquinho, não assim tão fácil, né? Mas zumbido no ouvido não tem nada a ver. Aqui no Brasil, no começo do século XX, quando ainda era comum aquelas sessões de materialização, que era necessário, tinha um espertalhão dito espírita começou a vender aqueles megafones feitos de papelão, tipo de ectoplasma, para pendurar na sala de materialização para ter voz direta. Cara, pelo que eu li algumas vezes em história, muitos centros compraram essas bobagens. Porque na materialização se formava, digamos, como se fosse um cone, né? E você ouvia a voz direta do ar realmente, dos espíritos. Era uma materialização. Mas aí alguns espertos, ditos espiritualistas, começaram a vender e os espíritas compraram. É a famosa frase: enquanto houver otário, malandro não morre de fome.
Não, eu também não posso quer falar mal, porque eu sempre fui assinante da revista UFO, né? Enquanto ela estava bem. Aí teve uma vez, cara, e eu sou uma pessoa difícil de ser enganada, mas teve uma vez. Anota essa, Jorginho. Anota essa aí, senador. Aí teve uma vez, cara, que apareceu dentro da revista UFO um aparelho, que era um discado eletrônico, que você conseguia perceber a vibração eletromagnética quando tinha OVNI perto ou tão, tinha alguma ação. Cara, eu comprei aquela porcaria, não funcionou nenhum. Aí eu não posso reclamar, mas foi o meu desejo oculto de ver disco voador que... E eu comprei, não, mas, cara, se estava na revista UFO e era um comercial, pô, o pessoalzinho era responsável, cara, e nunca funcionou. Você acha, meu? Os caras anunciam, quem pagar, os caras anunciam qualquer coisa, velho. Se o senador... Não, mas dizia que você conseguia perceber as diferenças eletromagnéticas do ar quando tinha OVNI de perto, porque eles mexem com a condição eletromagnética do... Né? Aí eu comprei. Então, se o Centro Espírita comprou aquele cone, né, eu também não posso falar mal dele, porque eu também caí nessa. Fala, senador. O Jorge é aquela pessoa que, se for lá no Polo Norte, ele compra gelo, ele compra a geladeira do Esquimó no Polo Norte. Com certeza. É tipicamente a pessoa igualzinha assim. O Jorge, aqui tem uma parte legal, né, que ele fala assim, ó, os espíritos de ordem inferior se iludem e acreditam falar quando vivos. Ou seja, eles fazem o som, só que eles não sabem como que fazem. Aqui eles acreditam que fazem como nós aqui, pelos órgãos materiais. Eles não se dão conta de como eles conseguem fazer esse som ecoar no... Porque eles são usados, Babu, nas antigas materializações naquela época, era importante quando acontecia isso, né? Porque realmente era importante, era necessário ainda a presença física do fenômeno para que as pessoas, ainda no Brasil, trabalhassem. Quando já na Europa isso já não era tão mais comum, né? Já não era tão mais necessário. No Brasil eu coloco tudo em xeque, Jorge. Aqui ele coloca claro assim, ó. Nem todo ruído que você escuta é de origem espiritual. Então, o que está aconselhando aqui é assim, ó. Verifique se não é alguma doença que você está tendo aí no ouvido que está dando zumbido, né? Zumbido eu tenho desde 6 anos de idade, eu tenho zumbido no ouvido. Pois é. Então, o que ele deixa claro aqui é assim, qualquer comunicação que você escute, ele só pode ter vindo de um espírito se for uma comunicação que tenha, vamos dizer assim, algum caráter racional, alguma coisa que revele alguma inteligência por trás, alguma coisa que não seja repetitivo, que você perceba que é algo mecânico ou biológico. Não é isso. Então é que nem a minha irmã, que costumava assistir, eu lembro quando eu era adolescente, que ela assistia filme de terror à noite, depois ia dormir e não dormia à noite com medo, escutando barulhos na casa. Era simplesmente o estalar dos móveis. Barulho da geladeira, vamos dizer assim, a madeira, né, que ela aumenta. Vai esfriando. Ela vai esfriando, aí produz sons. Então, é aquele negócio, né? A partir do momento que a pessoa tem uma imaginação muito fértil, qualquer coisa para ela é os espíritos, né? Qualquer coisa, assim, eu compro um aparelho para detectar OVNI, né? Basta eu ter uma imaginação fértil e acreditar nos outros, né? No conto do vigário. Vai, senador. Depois nós vende um CD queimado, um toca CD queimado, Jorge. Eu tenho um bilhete da loteria, Jorge. Você tá premiado, você compra depois, né? Depois me paga. Mas eu já paguei, já. Acontece muito frequentemente ouvirmos, meio adormecidos, pronunciarem distintamente palavras, nomes, às vezes até mesmo frases inteiras.
e isso de maneira tão forte que acordamos sobressaltados. Embora possa acontecer que, em certas ocasiões, sejam realmente uma manifestação, nada há de tão positivo nesse fenômeno que não o possamos atribuir a uma causa semelhante à que expusemos na teoria da alucinação. Capítulo 6, número 111 e seguintes. De resto, o que se ouve nesse estado não tem nenhuma consequência. Já o mesmo não acontece quando estamos realmente acordados, pois nesse caso, se for um espírito que se faz ouvir, podemos quase sempre trocar ideias com ele e estabelecer uma conversa regular. Os sons espíritas ou pneumatofônicos manifestam-se por duas maneiras bem distintas. É, às vezes, uma voz interna que ressoa em nosso foro íntimo, e embora as palavras sejam claras e distintas, nada tem de material. De outras vezes, as palavras são exteriores e tão distintamente articuladas como se proviessem de uma pessoa ao nosso lado. De qualquer maneira que se produza, o fenômeno de pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado. Isso. Esse lance de você estar quase dormindo, escutar a voz na cabeça, e falou assim, ó, pode ser, mas a maioria das vezes não, é coisas do seu dia a dia que ficou ali, tal, e você vai ouvir-se, né? É a alucinação, que nem tá no... Não é bem alucinação, não é uma coisa que ficou gravada ali, né? Aliás, o ídolo do Jorge aí, né? O Nietzsche falava que as pessoas, quando iam dormir, elas escutavam, né, uma voz falando com elas, que ele dizia que as pessoas pensavam que era a voz do pensamento, mas percebia-se que era uma voz que não era do seu pensamento, eram vozes que estavam na sua cabeça. Então, tratando-se de uma pessoa que é meio louca, lógico que ele escutava mesmo diversas pessoas falando com ele à noite. Não, mas aí você está exagerando, cara, porque é o seguinte, ó, nós temos que ser sinceros aqui. Apesar de 90% das vozes que você escuta, dos barulhos, não serem espirituais, porque você tem que fazer tudo que for material primeiro, e a última coisa é, se nada é material, então pode ter alguma coisa. Nem tudo é espiritual, mas você não pode descartar que, às vezes, algumas coisas que você escuta, algumas coisas, alguns barulhos, sejam espirituais. Por quê? Porque o mundo espiritual divide conosco ou se realiza simultaneamente ao nosso lado ou ao nosso redor, né? Agora, você não pode, digamos assim, ter muita crença, como eu tive, de comprar um aparelho, porque realmente você parte de uma verdade e fica esperando alguma coisa, e não é. Mas Então, o som você não pode descartar 100% porque achar, nossa, então, o que tem no meu ouvido, a voz que eu ouvi, não é espiritual. Pode ser, mas primeiro avalia tudo que for material. E aí eu ver se sobe alguma coisa. Que primeiro, o que vai acontecer primeiro do som, ou aqui ele fala só de som, desse som íntimo ou som externo, como se tivesse alguma coisa. A primeira coisa que acontece é que o espírito quer chamar a nossa atenção por alguma coisa. Não vai ser um simples batidinho que a pessoa, ele vai incomodar muito, que nem Kardec fala lá, quando ele estava revisando um dos livros espíritas lá, começou um monte de barulho lá que ele não entendia, e perturbou ele durante uma meia hora, e depois no outro dia ele perguntou para o médium, o médium falou assim, olha, seu espírito familiar que queria chamar a atenção de um erro que você estava na tal página, tal linha, tal. Então não é... Se vai ter um som, assim, que nem dito aqui, é para chamar a nossa atenção que alguém quer comunicar com a gente. Não é um som fortuito, fez uma vez, parou, pode ser espiritual. Não. Eles vão ou para perturbar a gente, né, que nem for os espíritos levianos, ou algum espírito familiar, ou até mesmo um pouco mais superior, que quer chamar a nossa atenção para falar alguma coisa. Ele coloca aqui, né, os sons espíritas ou pneumatofônicos manifestam-se por duas maneiras. Então pode ser ou interior ou exterior. Interior, o que é? Pode ser um espírito amigo, seu espírito protetor, seu, né, te passando alguma ideia.
Então, quando você percebe que aquelas ideias não são suas, é que é de alguém. Isso exterior, quando você percebe claramente que não vem da sua mente, você está escutando, é como se fosse alguém, como ele coloca aqui, como se fosse alguém que estivesse do seu lado falando. Então, sempre o médium, o que ele tem que fazer? Ele tem que procurar distinguir as coisas, porque numa mensagem mediúnica ele não pode falar coisa da mente dele achando que é o espírito que está passando, que aí que eu começo a falar bobagem, achando que é o espírito que está transmitindo, é ele mesmo que está falando um monte de bobagem. Então o médium ele tem que entender, perceber essas diferenças. Por isso que uma pessoa ela não pode ser cética total, de achar que nada é espiritual, mas também não pode ser crédulo o suficiente para dizer que tudo é espiritual. Mas convém sempre você dar uma estudada para você saber, pelo menos, ter uma noção, né? Para ter um pouco de conhecimento para poder avaliar. Porque muitas vezes pode vir ser um aviso ou alguma coisa que você realmente escuta e você perde por considerar que não seja nada daquilo, né? Não, então, se... a melhor coisa é ter o bom senso. Quer dizer, que ela existe, existe. Ô, Jorge, mas aí que se é para dar um aviso, vai ser uma coisa persistente. O espírito vai querer avisar. Não vai ser uma vez só, eu perdi o busão, agora não consigo mais atrás. Se é alguma coisa, vai se persistir durante alguns minutos, algumas horas, ou até mesmo semanas, se aquele espírito quer transmitir. Mas não vai ser aquele negócio, bateu uma vez, não prestei atenção direito, eu perdi. Provavelmente isso é coisa material. Não, porque isso aí, nós podíamos até fazer uma analogia, né? Você pensa bem. Por exemplo, o Babu vai ter que pegar o avião aqui em Guarulhos às 10 da noite. Então, se ele sair agora para Guarulhos, dependendo da estrada, ele vai perder o avião. Ele tinha que sair mais cedo, sair pelo menos umas 5 da tarde, papapá. Aí ele chega lá, perde o avião, porque saindo muito em cima, pode ter que dizer, não, graças a Deus, foi um aviso, eu perdi o avião porque o avião ia cair. Não, é que ele saiu na hora errada. Mas, ao mesmo tempo, se ele sai na hora correta, chega lá, alguma coisa acontece, e ele não pega o avião e o avião cai, pode ser realmente uma coisa espiritual, entendeu? Você não pode negar nada 100%, mas sem avaliar primeiro todas as possibilidades materiais. Você está na sua casa, com o sol queimando do modo que estava hoje, a parede dilata. Aí, quando vai esfriando, ela vai, digamos assim, ela vai estarando, porque ela volta ao normal. Existe uma pequena... Então, se você achar que isso é espiritual, é porque você não conhece o fenômeno. Mas existem estalos que são espirituais que você tem que perceber que não é material. Mas aqui a gente está falando de vozes, não é estalo. Aqui não, mas a voz também, cara. Não, voz o que nós estamos estudando é pneumatofonia. Agora, barulhos, ruídos... é pneumatografia. Pneumatografia não, como que é? Caraca. Tem outro nome que ele dá aqui, que é de barulhos, de pancada, tipologia. É tipologia. Isso, assim, aqui Tipologia. Isso, que são barulhos de pancada, estado. Isso aqui é vozes. Mas é a mesma coisa, cara. Você tem que ter a noção de quando você estudar, você não negar completamente, mas também não ficar crédulo demais. Porque esse aviso aqui é para você não acreditar que tudo que te acontece é espiritual. Mas aí que tá, é que o Kardec fala assim, recusa a maioria das coisas, porque se for algum espírito que queira falar alguma coisa, ou queira chamar, ele vai ser persistente. Ele não vai dar um batidinho só, acabou, eu perdi, você não vai... É uma coisa persistente. Quando é o mundo espiritual intervindo nesse tipo de coisa, ele vai fazer chamar a sua atenção bem devidamente. Não é que nem o pessoal que chega no centro espírita, eu estava dormindo, eu ia começar a dormir, escutei um barulho no guarda-roupa, eu acho que ela também vinha aqui. Aí o pessoal é um aviso para você se dedicar, porque você tem mediunidade, e aquelas baboseiras que vai embora. Não, digamos assim, essa credibilidade excessiva
faz a pessoa até ver a mancha no vidro e pensar que é a Nossa Senhora que ficou ali marcado. E aí as pessoas passam a acreditar e rezar pro vidro da janela, entendeu? A coisa não é tão assim. Bem, pessoal, vamos lá. Agora já estamos no capítulo 13, psicografia. Isso aí, vou só pegar uma aguinha. Pegar só uma aguinha. Pode continuar. Pega uma aguinha. Pegue uma aguinha. A minha tá aqui, ó. A minha fica nessa jarra aqui, não sei. Mas, Babu, foi uma decepção. É que eu confiei que o comercial estava na revista. Falei, nossa, e foi tão a minha ansiedade de ver o disco voador. Cara, até hoje eu tenho. Todo mundo vê, menos eu, cara. Foi quando isso aí? Em que época foi isso, Jorginho? Ah, isso foi semana passada. Não, foi semana passada. Sabe, cara? É que eu não sei qual vai ser a minha reação. Eu falo tanto em ver um disco voador. Se a hora que eu chegar a ver, eu vou correr. Aí vai ser um vexame para mim, pô. Eu tenho que parar e conversar com o cara. Vambora, vai, Jorginho. Vamos lá. Psicografia indireta, cestas e pranchetas, psicografia direta ou manual. Psicografia indireta, item 152. A ciência espírita progrediu como todas as outras, e mais rapidamente que as outras, pois que apenas alguns anos nos separam desses meios primitivos e incompletos, que foram trivialmente chamados de mesmos falantes, e já podemos nos comunicar com os espíritos tão fácil e rapidamente quanto os homens o fazem entre si e pelos mesmos meios, a escrita e a fala. A escrita tem, sobretudo, a vantagem de demonstrar mais materialmente a intervenção de um poder oculto e de deixar traços que podem ser conservados, como fazemos com a nossa própria correspondência. O primeiro meio empregado foi o das pranchetas e das cestas, munidas de Ele deu aquela travada, né? Deve estar falando agora. Marca a boca. A gente só vai escutar o final. Aqui o primeiro empregado foi das pranchetas e das cestas munidas de lápis. Eis como eram preparadas, né? Então, isso. Então, aqui, Jorginho voltou. Ele é a sua disposição. Disposição é a mesma coisa, aí não tem problema. Mas é importante a gente colocar para o pessoal que nos escuta o seguinte: por que no começo foi prancheta e cestinha com lápis? Porque tinha que ser mecânico, tinha que ser comprovado que era uma ação espiritual. Porque os espíritos sabiam que tinha médico para escrever com a mão ali. Por que não disseram, coloca um lápis na mão dela que vai ser mais fácil? Não. Primeiro começou pelo mais complicado, para comprovar que era uma realidade. Porque, digamos assim, se o Babu tivesse, pelo seu espírito iconoclasta que ele tem, tivesse lá em 1859, assistindo a uma sessão de Kardec, ele dizia, pô, isso aí é bobagem desse médico, qualquer um pode sentar e pôr aí na esquerda. Agora, quando o Babu, naquela época, assistiu a prancheta, ele já passou a acreditar. Falou, opa, a prancheta aqui, mistificação não existe. O Jorginho, eu acho que nem Kardec pegou essa época da prancheta, o Jorginho. Quando ele já checou meio que na roda viva, ele já estava mais manual o negócio, já estava mais direto. Ele viu algumas... mas ele coloca mesmo porque primeiro era a cesta, depois veio a cestinha com lápis. Aí eles passaram a serem chamados a usar um médium. Mas Kardec teve que ver isso em 54, porque ele foi ver como é que aquela mesa funcionava. Porque foi isso que chamou a atenção a ele, entendeu? Isso é importante. Ou seja, foi necessário algo mecânico, algo primário, mas que não tivesse a intervenção humana para mostrar, pô, o fenômeno é real. Porque senão ninguém ia acreditar no médium. Você pensa bem, hoje mesmo, com as condições que tem, a gente já tem que duvidar do médium. Você imagina antigamente, que não tinha estudo nenhum. Então, vou falar um negócio aqui. Por exemplo, provavelmente psicografia foi o que o Moisés fez lá na pedra.
Foi psicografia. Foi de Deus? Não. Foi de algum espírito. Probabilidades, né? Porque ninguém viu, né? Foi ele sozinho lá na montanha e só viram ele voltando com as tábuas dos 10 mandamentos. Então, provavelmente, psicografia. As pitonisas, elas incorporavam e falavam e davam mensagem. Então, tudo isso já existia. Na época de Kardec, já não poderia ter começado com psicografia, tá? Poderia, mas ninguém ia acreditar. Então, precisou passar por esse processo ainda mais rudimentar para chamar atenção, para as pessoas verem que realmente era uma inteligência que não tinha um corpo material, né? Por isso aí chamou atenção e aí as pessoas, né, perceberam que tinha uma inteligência, que não era o médium que estava escrevendo aquele monte de coisa. Então podia alegar, não, mas é o médium, né, que está falando, é ele que está fingindo aí, que está recebendo espírito. Então começou com essa forma rudimentar por isso. É a maneira de comprovar que não era a pessoa que estava escrevendo. Estava transcrevendo alguma mensagem de alguém que não era corpo físico. É isso. E até mesmo para estudar esse fenômeno mais, né? Não era só para ela, mas para fazer, como interrogar o espírito, como vocês fazem isso? Porque, que nem você falou, a psicografia, vamos falar, é mais remota que Moisés, com certeza, porque Kardec fala, desde que existe o mundo, existe o espiritismo, existem essas leis da natureza, né? Tem na Bíblia a escrita direta, né? Do nosso amigo no palácio, né? Então essas coisas que sempre teve desde que a humanidade existiu, tá? É que no caso dele ele precisava tirar todo esse ar místico das coisas, precisava perguntar, como vocês fazem isso, tal, como que vocês manipulam a matéria, sendo imateriais. Mas Babu, o Claudinho ele foi muito gentil, né? Porque ele tem essa verve dominicana dele. Mas na época que ele estava falando das pitonisas e lá do nosso amigo Moisés, as pessoas tinham uma crença muito mais realizada, muito mais firme, até de muita credibilidade, nos sacerdotes e no meio espiritual. Eles tinham isso. Tanto é que lá entre os gregos, os deuses viviam com eles ouviam, iam no templo. Mas aí é que está, quando chega a Igreja Católica, ela fecha tanto essa coisa que praticamente nós tínhamos que recomeçar esse desenho. Se nós tivéssemos tido uma continuidade desse fenômeno de maneira natural, hoje nós estamos conversando com os espíritos pela TV. Mas você ia colocar isso, mas você foi até gentil, Claudinho, porque você pensa bem, do começo do cristianismo como catolicismo, fechou a visão da mediunidade e só foi abrir... Jorge, não fechou, porque fechou para quem é católico. Para as outras, quem não tinha religião nenhuma, quem seguia... Os espíritos continuaram falando. A Igreja Católica, o papado aí, não tem decreto superior à Roma. Você está esquecendo uma coisa, meu irmão. Todo lado ocidental foi tomado por essas ideias de que a igreja que comandava. Não estou falando do mundo oriental, estou falando do mundo nosso aqui. Jorge, mas a gente teve caça às bruxas. O que era isso aí? Mediunidade. A gente teve um monte de coisa, os espíritos continuavam falando do mesmo jeito. Quiseram inventar a moda de novo que Moisés tinha proibido lá, e ele quis proibir de novo, mas ela não tem parecer para proibir nada do mundo espiritual. Os espíritos continuavam falando para quem quisesse. Então, tipo assim, que se teve alguém que se perdeu, mesmo assim dentro da Igreja Católica, desses relatos medievais, tiveram tantas aparições de santos, que era mesmo, tipo assim, não proibiu nada, o negócio estava ali. Não tem como você proibir essas coisas. O espiritismo aqui no Brasil, a partir de agora, ninguém mais faz evocação fora da cabeça. Não existe essas coisas. Poderíamos dizer que o processo foi esquecido por algum tempo, pelas imposição, pela repressão dos sacerdotes. Então, o fenômeno mediúnico foi tipo assim, voltou para as catacumbas, né? Uhum. Então, os cristãos, eles exerciam a sua religião nas catacumbas porque eram reprimidos. Então, o que aconteceu?
as manifestações mediúnicas voltaram para as catacumbas durante toda a Idade Média. Até que aí o poder político da igreja, vamos dizer assim, enfraqueceu tanto que aí ninguém mais se viu tolhido para isso, né? Mas lógico, as manifestações mediúnicas sempre existiram na história, é tão antigo quanto o homem. Né? E não tem como, uma religião, vamos proibir. Não, as pessoas faziam, poderia até ter cristão mesmo que fazia, não falava nada. Teve outras pessoas que falaram e foi para fogueira, né? Inclusive era muito popular entre os celtas, né? Entre os druidas, e foi objeto de repressão pelos romanos, né? Porque eles viam algo como demoníaco. Então, o que parece que incorporou na Igreja Católica? Aquele espírito romano de que qualquer manifestação do mundo extrafísico que ninguém conhecia era uma coisa que tinha que ser proibida, porque não estava no controle do homem. Sim, por isso que, apesar de todo esse conhecimento que você teve que se voltar a fazer o primário, o primitivo, desde a mesa batente, a cestinha, a prancheta, para depois voltar à fotografia, porque já éramos para ter ficado bastante... Ô, Jorge, mas esse negócio não parou na Idade Média, Jorge. Que nem o Kardec falou, isso aí existiu durante toda a vida. É que a gente não tem muita evidência, mas isso aí não teve, paramos agora e vamos esperar 1000 anos para voltar. Teve onde que teve. Tem gente que estudou, tem gente que trabalhou nisso, e foi isso, não foi um decreto da igreja, perdemos isso aí. É que Kardec, como nós falamos aqui, Kardec precisava explicar isso à luz da ciência espírita, quando nasceu. Que nem ele falou assim, isso aqui existiu de todos os tempos. No começo era mais rudimentar, logicamente, né? Até se você chegar numa tecnologia mais, saber compreender e saber assim, isso aqui a gente não precisa mais agora. Mas até hoje existe em qualquer lugar ainda batido essas coisas, tem gente que ainda a tábua de Ouija, isso aí continua até hoje. Olha, Babu, essa tabuinha de Ouija aqui... Travou. Essa mediunidade hoje, ela já é conhecida, porque os caras brincam com essa tabuinha, como, claro, lá é o país do primeiro mundo, e aqui nós fazemos que ter do copo. Mas, na verdade, isso, para ficar de maneira mais sensata, teve que voltar à origem. Eu fico imaginando a gente lá naqueles tempos mais complicados dos povos mais bárbaros, né? Você ouvia a mediunidade mais bruta mesmo, porque você tinha esse contato com os deuses. Mas o que é mediunidade bruta, Jorge? O que é mediunidade bruta? A mediunidade... Você acaba cheio de pintura, o feiticeiro, o xamã, para chamar a atenção, para criar um ambiente psíquico. Porque, você pensa bem, na época de Kardec, ninguém apagava a luz para ter sessão. Nos centros espíritas, você coloca a luz azul, apaga a luz, ela fica em penumbra, entendeu? Quer dizer... Mas isso é coisa minha. Então, porque é isso que faz a pessoa ficar um pouco mais ligada. Agora, na ciência, a parte mediúnica vai acontecer como tem que acontecer. Hoje você tem essa sensação de realidade, de tranquilidade e normalidade. É que antigamente... É o que o Kardec fala assim, tem um fundo de verdade, mas coloca, pintar, apagar a luz. Antigamente nem tinha luz, era tudo tocha. Então, para você entrar em qualquer catacumba aí, seja até nas pirâmides, a iluminação era muito fraca mesmo, não tinha como ser diferente. Então... E isso aí não impedia nada. Tipo assim, a mediunidade bruta não existe, a mediunidade é uma só, é uma batida, é uma voz, é uma psicografia... vamos dizer assim, toda essa questão aí de fumaça, e seja o que for, na verdade vamos dizer assim, uma apresentação assim para impactar quem olha de fora, né? É para a pessoa ver fenômenos, né? Coisas assim fora do normal. Então ele vê um ambiente místico, né? Um ambiente todo
fantasiado. É para isso. A mediunidade não precisa de nada disso para se manifestar. 153, vamos lá. Já dissemos Peraí. a nota de Herculano. Vai, fala. Tem uma notinha do Herculano aqui que ele fala sobre isso. Vou acompanhar, calma aí que eu vou acompanhar aqui no outro livro que eu tenho aqui. Por favor, dê prosseguimento. Ele diz assim: o progresso acentuado por Kardec foi realmente rápido, mas depois verificou-se um retardamento. Na introdução ao estudo da doutrina espírita, que abre o Livro dos Espíritos, Kardec aponta a leviandade do espírito humano como causa do desinteresse e até mesmo da reação contra os estudos espíritas. A dança das mesas foi considerada indigna da atenção dos homens que se julgam sábios. O mesmo acontecendo com a cestinha escrevente. A tola vaidade humana e também os interesses feridos, as tradições ameaçadas, a fascinação do imediatismo impediram que a ciência espírita prosseguisse em seu desenvolvimento rápido. Mas o próprio desenvolvimento das ciências materiais está hoje forçando os homens a reencontrarem a verdade espírita. Aí é que tá. Mas hoje, se o nosso amigo não tivesse encarnado, porque vivo ele está vendo que o movimento espírita também não quis crescer. Claudinho, você pensa bem, o Herculano coloca o que nós falamos antes, a necessidade do tempo que ficou parado e teve que voltar ao primário. Mas você pensa bem, ele não esperava que o nosso movimento também, depois dele, ficasse tão parado, porque a nossa mediunidade está tão primária quanto no começo do século XX. Éramos para nós, hoje estamos, sabe, vendo o centro espírita tendo um trabalho mediúnico muito mais elaborado e muito mais moderno. Então, mas os centros espíritas ficam aí com esse negócio de acender luzinha azul. Isso é uma grande bobagem. Não tem nada a ver isso aí. Mas, ô Claudinho, mas isso é aquela tradição de criar um ambiente, pelo menos, místico, entendeu? Para o médium precisar, digamos assim, que o que é desnecessário, para ele poder ficar perceptível. Senão ele fica disperso. Mas aqui está. Hoje em dia, o trabalho mediúnico tinha que estar com muito mais, sabe, com muito mais técnica. Então, deveria, né? Porque tem o livro dos médiuns na mão, né? É um livro bastante abrangente da doutrina, do trabalho mediúnico, mas o pessoal ignora, né? O pessoal não lê. Tem curso de médiuns que nem estudam o livro dos médiuns, eu nunca vi. Eu também nunca vi isso, não, cara. O cara não estudar de tudo. Eu ouvi uma vez, Claudinho, que bastava a pessoa ler todos os livros do André Luiz, ela já ia conhecer de unidade. Vamos embora, que meu sinal estava fraco lá fora, vim aqui para dentro. Vamos lá, 153. Já dissemos que uma pessoa dotada de uma aptidão especial pode imprimir um movimento de rotação a uma mesa ou a um objeto qualquer. Tomemos no lugar de uma mesa uma cestinha de 15 a 20 centímetros de diâmetro, seja ela de madeira ou de vinho, pouco importa a substância, é indiferente. Se agora, através do fundo dessa cesta, fizermos passar um lápis e prendermos bem com a ponta para fora e para baixo, e se mantivermos o conjunto em equilíbrio sobre a ponta do lápis apoiado ele próprio sobre uma folha de papel e pousarmos os dedos sobre as bordas da cesta, esta colocará-se em movimento. Porém, em vez de girar, ela fará com que o lápis passeie em diversos sentidos sobre o papel de maneira a formar os traços insignificantes, ora letras sem significado. Se um espírito for evocado e se quiser comunicar, ele responderá não mais através das pancadas, como na tipitologia, mas através das palavras escritas. O movimento da cesta já não é mais automático, como nas mesas girantes. Torna-se inteligente.
Nessa disposição, o lápis, ao chegar ao final da linha, não retorna sobre si mesmo para recomeçar uma outra. Ele continua se movendo circularmente, de tal forma que a linha escrita forma uma espiral, e que torna-se necessário voltar várias vezes o papel para ler o que está escrito. A escrita obtida dessa forma nem sempre é muito legível, porque as palavras não se encontram separadas, mas o médico, por uma espécie de intuição, facilmente a decifra. Por economia, pode substituir a ardósia e o giz pelo papel e o lápis comum. Chamaremos essa cesta pelo nome de cesta peão. Algumas vezes substitui-se a cesta por um papelão bem semelhante às caixas de comprimidos. O lápis forma com ele um eixo, como no brinquedo chamado carrapeta. Cara, que engenharia complicada é essa, hein, rapaz? Mas você vê como era necessário para mostrar, e ainda assim podia-se ter dúvida, que várias pessoas encostavam o dedo na borda da cestinha. Pode dizer assim, mas foi a vontade da pessoa que, digamos assim, empurrou a cestinha. Mas como são várias pessoas encostando o dedo, é impossível que uma vontade não interponha a outra. Então, todo mundo ali foi levado ao mesmo tempo a fazer o mesmo movimento, sem saber qual movimento o outro iria fazer ou não. Mas é uma engenharia hiper complicada, cara. Até mesmo nessa suposição, se fosse uma fraude, vamos combinar aí, nós três, colocar o dedo e escrever tal frase. Até a gente tentar uma sincronia ali, não vai dar certo. Assim, e aí que você vê uma coisa que ele diz, esse tipo de escrita começava a fazer uma espiral na folha de papel, então você tinha que ler e meio que virando a folha e tudo mais, ela não ia para outra linha automaticamente. Fale, senador. Pela mecânica da coisa, é também outra forma de mostrar que o médium não tinha papel nenhum naquela escrita, né? Porque você pegar um cestinho, colocar no fundo um lápis, e o médium ele só encosta o dedo no cesto, e o cesto suspenso ele vai se movimentando para escrever, é impossível esse movimento alguém conseguir fazer, só tocando o cestinho, né? Então, é mais uma forma de mostrar, olha, não é as pessoas que estão escrevendo, é alguma inteligência por trás que está manipulando ali o cestinho e o lápis. Porque a posição que o médium ficava só tocando o cestinho, não tinha como ele escrever daquela forma, né? Tenta pegar um cestinho, enfiar um lápis no fundo, né? E só tocar no cesto, ele vai escrevendo. Quer dizer, a própria gravidade vai jogar o cesto no chão, porque ele não vai se equilibrar com um lápis no fundo. Então, é mais uma amostra que estava sendo feita, que existia uma força da natureza ali, usando aquele cestinho ali, que não era um médium. Então, só pode ser um espírito, alguma inteligência não possuidora de um corpo material. Vá, senador, vá. Nos ilumine com o seu conhecimento, por favor. 154. Muitos outros dispositivos foram imaginados para atingir o mesmo fim. O mais cômodo é o que chamamos de cesta de bico, e que consiste na adaptação à cesta de uma haste de madeira em posição inclinada, saindo 10 a 15 centímetros fora da cesta, como o mastro de um gurupés de um navio. Fazendo-se um furo na ponta desta haste, ou bico, introduz-se nele um lápis bastante comprido para poder descansar a ponta no papel. O médium, pondo os dedos na borda da cesta, todo o aparelho se agita e o lápis escreve, como no caso anterior, com a diferença de produzir uma escrita mais legível, separando as palavras e em linhas paralelas, como geralmente se escreve, porque o médium pode facilmente voltar o lápis no fim de cada linha.
Dessa maneira, obtemos dissertações de muitas páginas, tão rapidamente como se escrevêssemos à mão. Isso. Esse outro método já tinha esse conveniente de trazer o lápis para baixo de novo, começar a fazer uma coisinha mais chique, né? Mais chique. Aí você vai melhorando a máquina, né? Para ficar mais compatível. E aí para você ver, não era só o mundo espiritual querendo provar. E eles também fazendo a gente pensar, ó, vai bolando dispositivo aí. Vai bolando dispositivo. Exatamente. Fazendo melhor aí. É tipo se imaginar um tipo de um skatezinho que tem numa das pontas, né, um formatozinho realmente de uma embarcação, na ponta o lápis. Então aí ele vai movimentando e escrevendo. Então é mais uma evolução do aparelho aí. 155. A inteligência que age se manifesta frequentemente por outros sinais inequívocos. Chegando ao final da página, o lápis faz espontaneamente o movimento para virá-la. Se quer voltar a uma passagem precedente na mesma página ou em outra, procura com a ponta do lápis, como faríamos com o dedo e depois a sublinha. Seu espírito quer se dirigir a um dos assistentes, a arte aponta para ele. Para abreviar expressão, frequentemente as palavras sim e não pelos mesmos sinais de afirmação e negação que fazemos com a cabeça. Se quer expressar cólera e impaciência, bate repetidamente a ponta do lápis, muitas vezes até quebrá-la. Ô, espíritozinho sem vergonha, cara, era difícil arrumar lápis naquela época, o cara vai me quebrar a ponta. É só dizer, para com isso. Porque antigamente não tinha apontador, tinha que fazer com canivete a ponta, cara. Quem já fez ponta de lápis com gilete aqui sabe o que eu estou falando. Com certeza. No seu tempo, realmente não existia apontador. Tinha que ser no gilete. E ele que não gosta das coisas antigas, está reclamando por quê, senador? Pois é. Uma hora ele fala bem da tecnologia, outra hora ele fala mal. Não dá para entender. Não, eu estou dizendo o seguinte, que, caramba, era complicado. Então, o cara me quebrou a ponta do lápis depois de uma extorsão. Pô, cara, não é qualquer um que sabe apontar corretamente. Primeiro, o gilete nem existia antigamente, que existia aquele canivetão, entendeu? Que a gilete só veio depois para o aparelho, aí ficou mais fácil. Aí, o lápis, a madeirinha do lápis era mais, mais fina, mais maleável. Hoje não, antigamente aquele lapão grosso do cacete, que eu e o Claudinho já usamos para aprender a escrever. Babu não sabe o que é isso, Claudinho. Exato, de pedreira. O cara... Claudinho, o Babu já começou a escrever com caneta Bic. É que o lápis antigamente parecia mais um lápis de pedreiro, pessoal. Era mais parrudão, até o grafite. O meu avô usou aquela caneta tinteiro, né? Meu avô, né? Viveu no início do século XX. Vamos embora. 156. Em vez da cesta, algumas pessoas servem de uma espécie de mesinha feita propositalmente de 12 a 15 centímetros de comprimento por 5 de altura, com 3 pés, um dos quais tem um lápis, os outros 2 são arredondados ou guarnecidos com uma bolinha de marfim, para deslizar facilmente sobre o papel. Outra simplesmente serve de uma prancheta de 15 a 20 centímetros quadrados, triangular, oblonga ou oval. Em uma das bordas há um buraco oblíquo para introduzir o lápis. Quando colocada para escrever, ela se acha inclinada e apoia-se por um dos seus lados sobre o papel. O lado que se assenta sobre o papel é alguma vez munido de 2 rodinhas para facilitar o movimento. Concebe-se, em resumo, que todas essas disposições nada tem de absoluto. A mais cômoda é a melhor. Como
Com todos esses aparelhos, quase sempre é preciso que sejam dois para operar, mas não é necessário que a segunda pessoa seja dotada da faculdade medianímica. Ela serve unicamente para manter o equilíbrio e diminuir o cansaço do médium. Gente, antes da gente fazer falar sobre o texto aqui, uma das coisas importantes que apareceram aqui, que é uma coisa cruel da nossa sociedade, foi aqui, ó, guarnecido de uma pequena bola de marfim. Nós praticamente quase extinguimos os elefantes, porque na época de Kardec era chique você ter mesa de bilhar, com aquelas 6 caçapas e tal. E essas bolas eram feitas de peso de marfim de elefante, você vê? A gente matava o animal para poder fazer bola de bilhar para os chiques. O que tem a ver com o que nós estamos falando? Não, mas isso tem que ser demonstrado, porque olha como nós somos. Que coisa absurda que passou no século XIX e no século XX. Depois veio o plástico duro, aí já foi um avanço para a coisa. Ô, Jorge, querer julgar a moral de antigamente com a moral de hoje é a mesma coisa que há 100 anos começaram a julgar a nossa moral, que é tão pervertida quanto antigamente, Jorge. Nossa moral é baixa, hein? Agora vamos ao texto, né? O que é importante também. Em relação ao texto aqui, esse trabalhinho com rolete, bolinha redonda e tal, esse foi um avanço, que fica muito mais fácil. Aquele skatinho que eu falei, na verdade, é esse daqui. Então, é num formatinho igual de um navio mesmo, é de um skate, com as rodinhas atrás e na ponta o lápis que fica fixado. E para você ver, ninguém estuda Kardec nesse momento. Você precisa ter um médio só, você não precisa ter trocentos mil médios para colocar. Hoje em dia, para ter uma manifestação, todo mundo tem que ser médio na sala, menos o tal do, como chama, doutrinador, né? Não, essa palavra é horrível, cara. Hoje tem que se usar a palavra diálogo. Doutrinador, isso nos anos 60 era horrível, isso foi mal usado. Não tem que ser nada, não tem que ser nome nenhum, porque ninguém ali dá para doutrinar, ninguém está ali para negócio, esclarecimento, está ali para conversas. Então vamos lá, 157. Escrita. No item, psicografia direta ou manual. Você não tem o título do item? Não. Não, o nosso é direto já. A escrita assim obtida chamamos psicografia indireta, em contraste com a psicografia direta ou manual feita pelo próprio médium. Para compreender esse sistema, é necessário saber como se verifica a operação. O espírito comunicante age sobre o médium. Este, assim, influenciado, move maquinalmente o braço e a mão para escrever, não tendo, pelo menos no comum dos casos, a menor consciência do que escreve. A mão age sobre a cesta e esta movimenta o lápis. Assim, não é a cesta que se torna inteligente, mas apenas serve de instrumento a uma inteligência. A cesta nada mais é, praticamente, do que um porta-lápis, um apêndice da mão, um intermediário entre a mão e o lápis. Suprimindo o intermediário e pondo o lápis na mão, temos o mesmo resultado, com um mecanismo muito mais simples, desde que o médium passa a escrever como se o fizesse em condições normais. Dessa maneira, toda pessoa que escreve com a cesta, a prancheta ou outro instrumento pode também escrever diretamente. De todos os meios de comunicação, a escrita à mão, que alguns chamam de escrita involuntária, é sem dúvida a mais simples, mais fácil e mais cômoda, porque não exige nenhuma preparação e se presta, como a escrita comum, às dissertações mais extensas. Voltaremos ao assunto quando tratarmos dos médiuns.
Como eu acho isso aqui muito louco, né, mano? Porque você precisa. As pessoas não entendem o mecanismo da mediunidade. Acham que o braço do médico ganha uma vida. Não ganha uma vida propriamente que nem essas pessoas. E ele começa a escrever, tem um impulso ali, esse impulso de escrever alguma coisa que ele não sabe o que está escrevendo. Ele está escrevendo, vocês travaram para mim, eu travei para vocês, como que está aí? Não, até que só o Jorge que travou. Então, ele tem uma vontade de escrever e começa a escrever normalmente, só que ele não sabe o que está escrevendo, não se passa na cabeça. Primeiro, ó, vou escrever uma carta para Jorginho, como que eu vou começar essa carta? Oi, Jorginho. Aí o espírito começa, dá um impulso na mão e vai que vai. Não é que a mão ganha E a outra coisa, cara, que eu tava pensando... Você viu que o Babu viu o fantasma aí agora, você viu, né? Que ele fez assim. Não, é que mexeu uma bolsa que tá atrás da porta aqui. Uma sacolinha. Isso aí é fenômeno mediúnico, cara. Você viu o fantasma aí e não quer nos assumir. E não existe preparação. A única preparação é recolhimento. Nada daquilo que se vê hoje em centro espírita, dar as mãos, vamos fazer isso aqui, vamos colocar aqui a mão aqui, aquela ginástica que se vê em centro espírita. Babu, hoje em dia já não se faz mais corrente de mãos, Babu. Hoje faz a prece e cada um fica na sua. É mão para baixo para captar a energia da terra, isso aí é reativação dos chakras. Não, na aliança, qualquer trabalho precisa de toda essa façanha e também em outros centros espíritas eles precisam, não é só recolhimento e prece, tem um monte de rituais também, e coisa que não tinha que existir e que existe hoje, essa onda mística, por não compreender Kardec. Só isso aí. Não, porque isso que o Claudinho disse, tinha muito antigamente, tem ainda na aliança, mas quando é para começar a aplicar o tratamento do passe. Se vai ser P1, P2, o P3B, mas o trabalho mediúnico mesmo... Qualquer trabalho mediúnico se dá as mãos, senta em círculo, faz uma papagaiada total. Por isso que eu não gosto muito de trabalhar com essa parte espiritual, né? Embora o pessoal me chame, não, tá precisando de trabalhador lá, não sei o quê. Eu não gosto de trabalhar com essa parte espiritual, de passes, porque eu não acredito muito nessas coisas. Então, não adianta querer trabalhar numa coisa que você não está acreditando que aquilo é verdade. Então, você vai lá, ficar fazendo só uma figuração, eu não gosto disso. Então, eu prefiro nem trabalhar com essa área. E como você, digamos assim, Cláudio, é a expressão viva do seu interior, imagina você fazer isso com uma cara lá dentro, você ia quebrar o ambiente. Tudo que olha você, tá... Aí você com aquela cara de, por que eu fiz essa porra aqui? Até mesmo a oração hoje no centro espírita é uma rezadeira sem precedentes, cara. Não é o mesmo recolhimento que Kardec se refere, é uma rezadeira que dá inveja tanto a católica como a evangélica. Não, e tanto é que ainda no trabalho mediúnico normal, assim, vamos chamar da desobsessão, ainda tem essa presença. Todo mundo gosta de fazer aquelas preces, tipo, assim, arrebatadoras, né? Oh, Deus do universo. Aí fala assim, Claudinho, faz a prece inicial. Ah, não, o Babu faz melhor do que eu, porque está acostumado que o cara faz aquelas preces. Senhor do universo, Pai nosso, sabe aquelas coisas assim, né? Sabe, fica muito eloquente, não é a prece normal de Kardec, olha, senhor, estamos aqui, então, não é assim, não, o cara quer fazer aquelas preces que, assim, nossa, cara, realmente arrebenta. E aí a prece fica cagada mesmo. Desculpa. Tira isso. Não se evoca espírito, primeira coisa, se deixa o primeiro a vir falar ali. Umas contradições muito bizarras, então, tipo... Não se tem nada de Kardec nesse meio aí. Por isso que eu falei assim, isso que se acontece normalmente no centro espírita é uma mistificação, é de umas coisas frívolas, é por isso que tem esse monte de aberrações. O cara
estalando o dedo, do cara falando que o outro foi pirata, do cara falando que é um não sei o que, assassino. Só vai chamar espírito leviano para dar comunicação mesmo. Que tem um indião aqui de 12 metros, que está vindo pessoas de outro planeta comunicar, mas não sabe o que está. É coisa mística, é tão frívolo lá que só vai espírito místico falar besteira não, mano. Mas sabe por que isso acontece? É porque eles não compraram aquele aparelho para detectar OVNIs do Jorge. Do Jorginho. Aí eles não conseguem. Porque aí eles iam perceber a mudança eletromagnética da atmosfera, tá vendo? Com certeza. Vamos lá, 158. No início das manifestações, quando só se tinham ideias pouco precisas sobre o assunto, criados com essas designações, comunicações de uma cesta, de uma O Jorginho tá travando. Deixa ele falar, que eu continuo aqui, porque não vai travar. Ah, tem que começar de novo. Tem. Começar tudo do zero. Jorginho, pode falar tudo aí que eu vou fazer aqui, porque nada do que você falou você aproveitou. Travou sua tela aqui para nós. 158. No início das manifestações, quando ainda não se tinha sobre esse assunto ideias mais precisas, vários escritos foram publicados com essa designação. Comunicação de uma cesta, de uma prancheta, de uma mesa. Compreende-se hoje tudo que essas expressões possuem de insuficiente ou errôneo, abstração feita do seu caráter pouco sério. De fato, como acabamos de ver, as mesas, pranchetas e cestas são apenas instrumentos ininteligentes, embora animados momentaneamente de uma vida fictícia, e que nada pode comunicar por si mesmo. É tomar aqui o efeito pela causa, o instrumento pelo princípio. Seria o mesmo que um autor colocasse no título de sua obra que ele escreveu com uma pena metálica ou uma pena de pato. Esses instrumentos, aliás, não são absolutos. Conhecemos alguém que, em vez de cesta peão, que acabamos de descrever, servia-se de um funil com um gargalo, em cujo gargalo introduzia o lápis. Ter-se-á podido, portanto, receber as comunicações de um funil, como também as de uma caçarola ou de uma sagadeira, se elas ocorreram por meio de pancada, e se essas pancadas foram dadas por uma cadeira ou um bastão, já não se trata mais de uma mesa falante, mas de uma cadeira ou um bastão falante. O que importa que se conheça não é a natureza do instrumento, porém o modo de obtenção. Se a comunicação se dá pela escrita, que a lapiseira seja o que quer que queira, para nós é psicografia. Se é através da pancada, é tipologia. O espiritismo, tomando as proporções de uma ciência, torna necessária uma linguagem científica. Muito bom. Faça os seus comentários, senador. Aqui ele coloca assim, o que importa aqui, ele coloca, quer ver qual trecho que eu vi aqui? Com efeito, como já vimos, as mesas, as pranchetas e as cestas não são instrumentos inteligentes. Então não é a mesa, não é a prancheta, não é o cestinho que está comunicando alguma coisa. Porque elas não pensam. Então, tem alguma inteligência por trás, está manipulando aquilo ali. Então, se a gente achar que é a mesa que está falando, a gente, como ele coloca aqui, é tomar o efeito pela causa. É achar que a mesa é inteligente. Aí ele coloca aqui, ó, não importa qual a maneira que você está, qual o tipo de instrumento, qual o procedimento utilizado, né, para receber a comunicação, não importa, né? Pode ser a caçarola, a saladeira, né? O que interessa mais é a comunicação. O meio pelo qual foi obtido é secundário.
Então as pessoas ficam dando muita importância se foi uma saladeira, se foi um funil, se foi uma prancheta. O que interessa é analisar a mensagem, é isso que interessa. Exatamente. E isso está lá no livro do Bozano. Encerremos? Então é isso aí.